Amazônia, riqueza brasileira, nunca vai sair de pauta, concorda? Ela é nossa. Ela é nossa, somente dos brasileiros. É a APRE marcando presença de novo. E sempre vai marcar nosso programa de hoje. Exatamente, a APRE, Associação dos Produtores Rurais Independentes da Amazônia. O brasileiro precisa conhecer a Amazônia e aqui em A Força do Agro nós trazemos todos os meses um pouco para você conhecer essa riqueza, essa grandeza que pertence a nós. A APRE é formada por produtores da Amazônia, que é contada por quem vive lá, por quem conhece, não por pseudos ambientalistas. E aqui a gente desmistifica, a gente contra-ataca as narrativas pregadas por ONGs financiadas por organismos internacionais que só têm o interesse de difamar o nosso agro, o nosso Brasil. Assista agora A Força do Agro com Joyce Maffezoli. A Força do Agro, Brasil que dá certo. ONG acusa o agro de defender o desmatamento. Veja só se isso é possível. Vinícius Borba é presidente da APRE, a Associação dos Produtores Rurais Independentes da Amazônia. Seja muito bem-vindo, Vinícius. Obrigado, Joyce. Obrigado a todos que nos assistem aqui nesse importante programa que traz voz e vez para o agronegócio brasileiro, sobretudo aqui da Amazônia. Também com a gente, Marcelo Pereira, que é conselheiro ambiental da APRE. É prazer em recebê-lo, Marcelo. Obrigado, Joyce. Obrigado a todos. Um abraço aí a todos que estão nos assistindo, né, estão vendo nesse momento. Falar diretamente da Amazônia e nossa realidade, mostrar um pouquinho que os satélites não veem. Exatamente, é a Amazônia mostrada, falada, contada por quem vive na Amazônia. Um artigo recente, escrito por pessoas ligadas ao Observatório do Clima sobre a COP30, está difamando o agro, alegando que o agro defende o desmatamento e ataca os direitos de povos indígenas. Vamos desmistificar essas alegações. Vinícius, primeiramente, Observatório do Clima, onde atuam os autores aí do artigo, é uma ONG com objetivos escusos, né? Com certeza, Joyce. Essa matéria a gente acompanhou aqui, fiquei muito até feliz, porque lá eles falaram da nossa COP30 do agro, e essa matéria, esses colunistas supostamente especialistas e supostamente, ficticiamente imparciais, foram reverberados aí na grande mídia, principalmente na rede de televisão mais famosa do Brasil, pelo menos no passado. E ali eu fiquei muito feliz deles terem falado a COP30 do agro e usando as mesmas armas que eles sempre têm, né? Eles falaram que é um grupo de produtores rurais patrocinados por bolsonaristas. Então, só o fato de usar o termo bolsonarista, de direita, e fazer parte do Observatório do Clima, que é uma de tantas ONGs que muitos recebem e nada faz, já demonstra bem a licitude, a parcialidade e o interesse escuso dessa ONG, né? Então, é o que a gente sempre fala, Joyce, desconfie, questione-se sempre que você vê alguma coisa sobre agro, Amazônia, que aí você vai ver, saiu na rede nacional de televisão, e aí quando você vai ver mais aprofundadamente, você vai ver que ali são colunistas vinculados ao Observatório do Clima, que é uma ONG, que ganha justamente para criar essas narrativas, que é justamente o combustível para a própria existência deles. Exatamente. Acho que resumiu bem aí o Vinícius o que é essa e outras ONGs. Marcelo, o Brasil tem um código florestal muito rígido, né? O que é esse código? O que prevê o Código Florestal brasileiro? Esse novo código, a gente chama de novo código, né? Porque o Brasil ele já vem seguindo códigos florestais. Na verdade, o Brasil ele é pioneiro, né, nessa defesa do meio ambiente, tanto é que nós temos a floresta tropical mais preservada do mundo em um país entre as 10 maiores economias do mundo. Então, o Código Florestal é uma lei que determina como se deve fazer o equilíbrio entre a atividade econômica, a sociedade e a defesa do meio ambiente. Ele é um novo código, porque ele está substituindo outro código, né? Ele também organiza a lei
da Política Nacional do Meio Ambiente, que é de 1981, apesar de muita gente falar, a mídia gostar muito, a esquerda gostar muito de criticar, né, o governo militar. Na verdade, o governo militar ele foi pioneiro no mundo em criar leis em proteção ao meio ambiente, em desenvolvimento sustentável. E ele conseguiu fazer o que nenhum país do mundo conseguiu até hoje, fazer com que uma floresta tropical se torne uma grande e importante região produtora e econômica do seu país. Então, esse código ele foi criado em um momento muito turbulento, em 2012, né? Então, essa legislação é tão mal feita, tão desorganizada, que até hoje ela não conseguiu ser implementada. Nós temos mais de 10 anos do Código Florestal e a gente assiste vídeos e vídeos e falando, palestras, podcasts. Por que o Código Florestal não foi implementado? Porque ele foi construído com ódio, ele foi construído com essa dicotomia que o agro prejudica o meio ambiente. E o mais incrível disso, né, doutor Vinícius? Quem entrou contra o Código Florestal foram as ONGs, partido político de esquerda dito ambientalistas. E nenhum produtor rural, mesmo prejudicado, entrou com uma DPF, né, ação de direta de inconstitucionalidade, pelo Código, devido à criação do Código Florestal. Então é a lei mais rígida do mundo, que impede o brasileiro de praticamente utilizar, principalmente na Amazônia, 80% de um patrimônio, e com isso as ONGs e mecanismos internacionais que financiam essas ONGs, como o Observatório do Clima, que recebe muito dinheiro do Fundo da Amazônia, recebe muito dinheiro do Fundo de Investimento aí pelo mundo todo, fazem com que bloqueie áreas ricas, solos ricos, jazidas minerais ricas, reservatórios de água que podem ser transformados em hidrelétricas, bloqueia tudo isso, dificulta a vida do produtor rural, principalmente o da Amazônia, em detrimento a uma agenda que não é nossa, não é da Amazônia. Infelizmente, essa lei precisa ser modificada, precisa ser modernizada, porque do jeito que está, só vai criar essa briga nós contra eles. Nós vamos a um rápido intervalo e já voltamos. A Oeste não aceita um único centavo de dinheiro público. São os assinantes que garantem a nossa sobrevivência. Só quem age assim pode ser independente. Estamos comprometidos exclusivamente com os nossos leitores e em levar até você informação de qualidade, verdadeira, doa a quem doer. É por isso que precisamos da sua assinatura. Assine a Oeste hoje mesmo. Heloísa, quando vem para a escola, é uma alegria. Quando a criança ela resplandece nela esse desejo de ir longe no estudo, é porque o apoio pedagógico da escola é muito bom. Hoje eu sonho e sei que pode virar realidade. A Escola Professora Olindina Roriz Dantas é um projeto criado pela Agrodan, a maior produtora e exportadora de mangas do Brasil. Doce, sem fiapos, muito valorizada na Europa, está na hora de o brasileiro conhecer essa delícia. Kate, a manga para comer de colher. Da Agrodan para você, qualidade e sabor inigualáveis. Compre Kate, a manga para comer de colher e ajude uma criança. É o agro transformando vidas. Bom, Marcelo, como falava há pouco o Vinícius aqui, ele já deixou claro quais são os interesses aí dessa e outras ONGs, né? E é óbvio que esses autores eles não têm evidências, né, para essas afirmações para sustentar o discurso. Eles não estão preocupados com embasamento, com sustentação. Simplesmente é passar a narrativa adiante. Na verdade, agora com a eleição do presidente Donald Trump, tudo mudou, né? O mundo mudou. As empresas mais ricas do mundo estavam lá dando apoio à agenda do Donald Trump. É o primeiro ato, um dos primeiros atos do seu governo, né? Foi o que? Retirar os Estados Unidos do Acordo do Clima, do Acordo de Paris. O que significa isso? Significa que esse acordo perdeu o maior e a maior potência, né? A maior economia do mundo. Como é que nós brasileiros vamos continuar com essa agenda, ou o mundo vai continuar com essa agenda, se o maior poluidor de todos os tempos, o maior produtor de gás de efeito estufa do mundo, que é os Estados Unidos, não vão entrar nessa agenda. Eles não vão pagar bono, eles não vão participar dos acordos, eles não vão fazer mais nada. Então, hoje a China é o maior
produtor de gás de efeito estufa, né? E nós lá estamos bem atrás nessa lista, mas historicamente nós temos crédito, né, de carbono e temos a maior floresta tropical do mundo, entre outras florestas importantes, como a Caatinga, como o Cerrado, né, como o restante da nossa Mata Atlântica. Então, essa agenda ela vai ter que ser mudada. O Brasil tem que entrar também agora nessa desambientalização maluca que foi inserida no nosso país desde de 92, né, com a Eco 92. Nós tínhamos uma lei muito importante, né, que era a lei a Política Nacional do Meio Ambiente. E, de repente, agora querem mudar tudo, mas nós não queremos participar, ainda mais depois dos Estados Unidos dizer que vai sair, né, dessa agenda. O Brasil não pode pagar essa conta. Agora, Vinícius, reportagens assim, esses estudos duvidosos são frequentes, né? E essas ONGs bancadas pelos interesses internacionais, do mesmo jeito que elas criam informações contra o agro, quando é conveniente, eles criam até a favor. Por exemplo, recentemente, num Só Planeta, que é publicado no site da Globo, trouxe uma reportagem que 170 bisões podem ajudar a armazenar carbono, o equivalente ao uso de 43 mil carros, isso segundo a pesquisa. Engraçado que o rebanho brasileiro, nós temos aí mais de 238 milhões de gado, é acusado de ser o vilão do clima. E eles dizem e contradizem. Não, depende de quem está pagando, né? Eu sempre falo que essas matérias, essas pesquisas, dependem muito da ordem de serviço, da fonte do dinheiro e do pagador. E o que o Marcelo falou, a questão a respeito da eleição do Donald Trump, vocês podem ter certeza que nos próximos dias, já está acontecendo, mas eles vão trabalhar com uma palavra muito na moda, que chama negacionismo. Nós vamos ouvir muito isso no seguinte sentido, que o negacionismo do Trump vai colocar em risco a COP30, o negacionismo do Trump dos Estados Unidos vai colocar em risco a agenda climática mundial. Mas aqui eu faço uma nova reflexão. Você não acha que o negacionismo da França, da Europa como um todo, e desses países que pregam essa bandeira climática, negando a existência de uma crise climática mundial causada por esses países desenvolvidos, é o que está trazendo esse problema? Nós temos, sem sombra de dúvida, que existe um problema climático internacional, global. Nós temos um aumento da temperatura. Mas aí coloca na ponta da caneta. Quem é o culpado? Quem é o culpado? Eu, da Amazônia, que preservo 80% da minha floresta, ou a Europa, a França, por exemplo, a Noruega, que possui indústrias potencialmente poluidoras e zero de floresta. Lá eles já arrancaram todas as árvores que eles podiam e as que não podiam. E aí, quem está negando quem? Quem está com uma fala negacionista? O patrão das ONGs ou eu aqui na Amazônia? Ô, Marcelo, a gente sabe que o agro, né, é o que mais contribui, né, para combater o desmatamento, que preserva florestas, 80%, como colocou aqui o Vinícius, as regras são muito rígidas. O produtor, para produzir, ele tem que preservar, né? Na verdade, se você fizer um exercício de pensamento, é muito simples você entender essa matrix ambiental. Quem tinha aquele filme Matrix, sabe? Assistiu, lembra que eles viviam um mundo paralelo, né? Criava-se uma ilusão do mundo que a gente vive hoje, como se fosse uma ilusão, para conseguir energia, para conseguir retirar a energia do ser humano. A mesma coisa acontece nas questões ambientais. Se você for analisar, olha ao seu redor, você que está em casa assistindo a esse programa. Você vai estar num apartamento, numa casa, num bar, em algum local. Esse local também existia floresta, também existiam os bichinhos. O hospital que você vai também existia floresta. Então, o produtor rural, ele precisa trabalhar a terra, ele precisa usar os recursos naturais. Nós deixamos de ser coletadores e caçadores há milhões de anos. Nós evoluímos, por isso nós conseguimos colocar mais seres humanos, mais vida, nossos filhos, ter vários filhos. Antigamente não se podia fazer isso. Então, uma grande evolução do ser humano foi deixar de caçar e pescar e começar a plantar. Ou seja, sedentário, quer ficar naquele lugar produzindo. Então, todos nós precisamos, de alguma forma, utilizar o meio ambiente, os recursos naturais, para que nós podemos nos desenvolver, para que a gente possa ir para um shopping, para que a gente possa ir para um hospital, para uma escola. Tudo isso era floresta, tudo isso tinha bichinhos lá. Então, o agro faz a mesma coisa, nós também somos seres humanos,
queremos produzir. Como é que nossos filhos vão continuar na terra, vão continuar esse legado que é tão valorizado pelo povo brasileiro, se ele não puder mais usar a terra, se ele não puder mais desmatar? Então a gente não vai mais poder ter produtor rural. Sem produtor rural, quem vai produzir comida para a cidade? Então é isso que você tem que refletir. Reflita, qual é o seu papel nessa agenda toda, toda essa discussão? Será que está sendo falado a verdade? Acompanhe a Força do Agro, acompanhe a Apria, acompanhe pessoas sérias que falam que, tudo bem, existe uma crise climática, tá, é causada pelo homem, não sei, tá, tudo bem, mas o que é que nós temos que fazer para melhorar a vida de nós seres humanos? Será que é ficar atacando quem já está sendo tão atacado, que é o produtor rural? Ou será que é você olhar para dentro da sua vida, da sua família e tentar entender que todos nós buscamos alguma coisa do meio ambiente, dos recursos naturais, e para isso alguém tem que sujar as mãos, alguém tem que trabalhar, sujar as mãos com terra, com suor dos animais, que somos nós, produtores rurais, que levamos o alimento, não só para a sua família, mas para mais de 1 bilhão de seres humanos no nosso planeta. Sem o produtor não há alimento, sem alimento não há vida, e a cidade só existe porque existe o campo. Nós vamos a um rápido intervalo e já voltamos. Olá pessoal, olha só, não é normal sentir dor, então por isso eu gosto sempre de falar do Ora Pronobis super concentrado da Vita e Gold, e temos um depoimento. Eu tenho uma vida muito corrida. Do cinema para o teatro, dos shows para os estúdios. Algum tempo atrás comecei a me sentir muito cansada. Primeiro achei que era só um mal-estar, depois vieram dores nas costas, nos braços, nas pernas. Eu estava assistindo televisão e um comercial me chamou a atenção. Era sobre um produto 100% natural. Passei a tomar o Ora Pronobis da Vita e Gold antes das refeições. Logo nos primeiros dias eu senti diferença. Aquele peso nas pernas, nos braços, foi aliviando totalmente. Viu só? E não é só a vida da Lucinha que melhorou. Você que sofre com dores crônicas no corpo, tem artrite, artrose, reumatismo, fibromialgia, inflamação, desgaste nas articulações, é a famosa dor nas juntas, né? Você também pode melhorar com o suplemento Ora Pronobis super concentrado da Vita e Gold. É isso mesmo, Silvio, é porque o Ora Pronobis, além de combater essas dores crônicas, aí distribuídas pelo seu corpo em poucos dias, ele auxilia a combate diabetes, pressão alta, no controle do colesterol e ainda é aprovado pela Anvisa. Não tem contraindicação, é super concentrado e tem origem garantida da sua matéria-prima. Tudo controlado desde a mudinha que é plantada, por isso que funciona de verdade. E você pode tomar na forma de cápsulas ou na forma em pó, você que decide. O importante é tomar a decisão de acabar com essas dores crônicas no corpo, aproveitar a vida. E a gente trouxe algo novo para o público do Oeste, viu, Silvio? Além do desconto, que já é super diferenciado, você ligou agora, 0800 101 1800, 70% de desconto garantido para você. Mas a gente vai te presentear ou com colágeno tipo 2, que auxilia nas suas articulações, ou a câmera Wi-Fi, que é a grande novidade, para você monitorar o que você quiser. Eu tenho uma Só tem dessa. que ligar agora. Olha, maravilhosa, não é? Muito. Aproveita você também. 0800 101 1800. Ô Vinícius, como que o agro conversa aí com os povos nativos aí nas regiões? Vamos falando aí da Amazônia, como que é a relação do agro com o indígena? A gente sabe que tem muito indígena que é produtora aí, que também produz, que preserva, que planta. Joyce, a primeira coisa que nós temos que fazer é separar indígenas de indígenas. O que eu quero dizer com isso? Desconfie das matérias que órgãos como o Ministério Público Federal, principalmente, a FUNAI, o Ministério dos Povos Indígenas e essas ONGs que defendem os índios, que agora são chamados de indígenas, postam. Vocês vão analisar que sempre são os mesmos atores, sempre são os mesmos caciques. Quantas vezes você já ouviu falar do Raoni? Parece que só tem ele de indígena no Brasil. Nós estamos falando esses indígenas cinematográficos, que são aqueles que vão nas COPs, que usam o cocá no dia a dia, são os falsos indígenas, são os indígenas cinematográficos. Os indígenas de verdade são os que nós vivemos aqui na Amazônia e convivemos harmonicamente, que é um povo massacrado, escravizado em 1500, como a própria deputada Silvia Wapani Wainapi fala, e ela é uma sobrevivente, ela é uma que furou essa bolha
do encarceramento dos indígenas e conseguiu progredir. E eu tenho certeza, Joyce, que 99% dos indígenas do Brasil querem seguir esse exemplo, querem se tornar produtores rurais, jornalistas, geólogos, arquitetos, médicos, advogados. Eles não querem ficar escravizados. Só que para essa narrativa emplacar, para o mundo tem que se mostrar o índio de fachada, o índio cinematográfico, aquele que o mundo compra. Não pode se mostrar o índio de verdade, que nós convivemos harmonicamente, como eu disse aqui na Amazônia, que sofre, que é abandonado, que passa fome, que vive na miséria, abandonado nos quatro cantos. Duvida do que eu estou falando? Vem até na Amazônia, que você vai ver índios sendo carregados como animais em carroceria de caminhonetes, estocados e amontoados em alojamentos, sem nenhuma qualidade de vida, escravizado como se estivessem em 1500. Repito, consulte a internet, veja as últimas falas dos povos indígenas do estado do Pará sobre essa agenda ambientalista e sobre a COP30. Mas consulte os indígenas de verdade, aquele de realidade, não os de novela e das fachadas publicadas e criadas pelas ONGs, pelo Ministério Público Federal, pela FUNAI e pelo Ministério dos Povos Indígenas. Esses são atores políticos, cinematográficos e funcionários de ONGs. O que diferencia um indígena de outro é assim como diferencia o homem, a mulher, o gay, a direita, a esquerda. Caráter. Ou tem ou não tem. Ô Marcelo, e vocês estão preparando aí uma pré-COP, né? Vocês vão fazer a COP do Agro em outubro, a COP30 está prevista para novembro, em Belém, e vocês estão organizando a COP do Agro um mês antes, em outubro, porque o agro é criticado, é o mais citado, é o mais falado, só que ele não participa, né? Ele não é chamado para participar dessas decisões aí, desses ambientalistas. Na verdade, Joyce, acho que ninguém da Amazônia vai ser chamado, né? Nem os políticos, nem os empresários. Se você for analisar, quem é que está na frente dessas discussões? Chamam de COP da floresta, né? A COP30 em Belém. Mas será que realmente os povos da floresta amazônica vão ter voz e vez? Pelo que a gente está vendo, né, os noticiários, quem vai ser o pretendente da COP, quem vai ser o campeão da sustentabilidade, não vão ser ninguém da Amazônia. Então nós não vamos ter voz, isso aí já é fato. Nós não vamos ter voz na COP30. Então, para isso, né, a Apria e muitos produtores rurais estão unidos para criar uma COP do agro, que vai ter o agro indígena, né, que o indígena, ele também quer produzir. O mestiço hoje está sendo extinto, o mestiço da Amazônia, que é o caboclo da Amazônia, que é realmente o grande sobrevivente de toda a nossa região. Então, nós queremos, no mês de outubro, até convidar todos os brasileiros, né, a conhecer, né, o que é a COP do Agro. Também já começamos a tratativa, né, para organizar direitinho. Fizemos convite já até para o próprio presidente do Senado, aí, provavelmente Davi Alcolumbre, vários deputados, senadores, políticos, empresários. Estamos convidando também empresas que queiram divulgar seus produtos também na nossa COP30 do Agro, para mostrar o lado ambiental, a verdade do que acontece em nossas fazendas da porteira para dentro. Nós temos a reserva legal protegida, temos as nascentes através de APP protegidas, nós temos as nossas plantações de silvicultura, como o cacau, como o açaí, como o dendê. Então, o agro amazônico, ele é sim um aliado do meio ambiente. E se você quer realmente conhecer a COP da floresta, você vai conhecer a COP do agro. Porque é na COP do Agro que você vai entender e vai conhecer as iniciativas mais importantes para fazer o equilíbrio e realmente cumprir os objetivos de desenvolvimento sustentável das Nações Unidas, que são os ODS, que não fala só em questões ambientais, mas fala em redução da pobreza, de fome, da desigualdade, e só 3 itens dos 17 fala sobre a Amazônia, fala sobre meio ambiente. Então, venha conhecer o que é a COP do Agro, venha conhecer as redes sociais da Apria, e você vai realmente entender o que é que está em jogo esse ano, e venha conhecer a COP do Agro, que vai ser realmente aonde nós, brasileiros, vamos poder ter voz e vez. Ô Vinícius, eu acho que é a COP do Agro, né, que pode
criar aí uma possibilidade de construir uma comunicação aberta, honesta, entre o agro, ambientalistas, comunidades, de uma forma geral. A APRA também surgiu com esse objetivo, né, de comunicar o agro para comunicar a Amazônia para outros estados, para o brasileiro e tem, inclusive, para a cidade, né? Que tem muita gente que imagina uma Amazônia, mas não conhece a realidade. Esse é o propósito de vocês. Vocês vêm com esse intuito, né? Joyce, para entender o porquê que nós da APRA estamos fazendo a COP30 do Agro, basta ver as falas, eu sempre gosto, faça um Google, pesquise. Veja as falas do anfitrião da COP, que é o governador Helder Barbalho, governador do estado do Pará, a Marina Silva, ministra do Meio Ambiente, e do presidente Lula. Em momento algum você vai ver nessas falas as palavras os amazônidas, que nós somos quase 30 milhões. As pessoas das cidades de Belém, por exemplo, que vivem na miséria, vivem no mais profundo abandono, o esgoto a céu aberto, falta de educação, falta de saúde. Nós do Pará, que vivemos com falta da estrutura mais básica, você não vai ver essas pessoas falando do agronegócio, da quantidade de emprego e renda que nós geramos aqui, da preservação ambiental, vocês não vão ver eles falarem que a Amazônia possui 80% de floresta preservada, o estado do Pará 70%. Então, eles só falam o que é vendável, o que é palatável para os ouvidos de quem eles estão falando. Então, já sabendo que não vão falar de nós, que nós, produtores rurais, moradores das periferias das cidades, usuários dos sistemas de saúde e que vivemos aqui com os piores índices de desenvolvimento humano do Brasil, os indígenas e todos nós que somos massacrados, aí sim, não, vamos fazer a nossa de forma muito tranquila, sem confrontar ninguém, sem ser contrário à COP30, mas um evento satélite para somar com a discussão. O objetivo nosso é somar com a discussão, mas trazendo todos os pontos de discussão, não somente aqueles que são interessantes para a galerinha da lacração ambiental que vende. O problema, Joyce, é que vende essas falas distorcidas e limitadas da realidade. Isso gera muito dinheiro, isso gera muito engajamento político. Haja vista, hoje o nosso governador do estado do Pará já é cotado como um possível presidenciável, ele já aparece nas pesquisas para presidente do Brasil, não porque ele tem feito um bom trabalho no Pará. O Pará está abandonado. Duvida? Dá um pulinho aqui. É porque ele tem vendido de forma muito competente, muito engajada, uma agenda que o mundo quer ouvir. Mas, graças a Deus, é uma minoria do mundo que está acordando e graças à eleição do Donald Trump, o Milei na Argentina e tantas outras pessoas que estão acordando, a gente vê vários bancos hoje, por exemplo, abandonando essa pauta ambientalista. O mundo está com a narrativa empoeirada, enferrujada e mentirosa. Joyce. O Brasil precisa conhecer a Amazônia. Se você não puder ir até lá, acompanhe a Força do Agro, que nós vamos trazer essa grandeza, essa riqueza do Brasil para você aqui em A Força do Agro. Marcelo, muito obrigada pela sua participação. Joyce, eu que agradeço. E é isso aí. Vamos conhecer melhor a Amazônia e acompanhar programas como a Força do Agro. Você realmente vai estar por dentro do que acontece aqui na floresta. Vinícius, um prazer sempre recebê-lo. Até a próxima. Joyce, muito obrigado. A Força do Agro é a prova de que nós podemos mostrar a verdade sem atacar, sem ofender e sem criminalizar ninguém. Obrigado. E conte sempre conosco aqui na Amazônia. Obrigada. Siga nosso perfil no Instagram e vamos fazer do agro, esse campeão brasileiro, uma paixão nacional.